Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e lhe dou as boas-vindas ao mais novo episódio e hoje é dia de falar sobre IA todo dia. Mais um episódio sobre IA, porém um episódio único, onde um convidado está aqui conosco para falar de IA e ele fala de IA todo dia no podcast IA todo dia. Então não sai daí que você vai aprender como usar IA todo dia aí na sua vida com um advogado que usa IA todo dia, tá bom? Mas antes da gente entrar na nossa pauta, eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Juriscast, lembrando que estamos em vídeo tanto no YouTube quanto no Spotify e, claro, em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts. Portanto, se você está estudando IA, quer aprender mais sobre como de fato usar IA, se você tem medo de IA ou conhece alguém que está nesse momento de dúvida existencial sobre o uso da IA, uso prático, encaminhe esse episódio para ele. Encaminhe esse episódio para seus colegas e vamos falar de IA todo dia, porque o papo de hoje vai ser imperdível. Tudo bem? Feita a nossa apresentação e as boas-vindas a você, vamos ao nosso convidado, que é a estrela do dia. Ele é o Dr. Carlos Linzmeier. Ele é advogado especializado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ele atua na área trabalhista desde 2012 e desde 2019 apresenta palestras e workshops sobre a aplicação de ferramentas digitais na advocacia. Atualmente ele ministra workshops sobre o uso de inteligência artificial para advogados e ele é co-host do podcast IA Todo Dia. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava ansioso para participar. Adorei o convite, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. O pessoal que me conhece me segue aí nas redes sociais, inclusive, sigam lá, @Thiago Facchini. Sabe que eu sou entusiasta da inteligência artificial, da tecnologia como um todo, aplicada ao mundo jurídico. Quando eu assisti o IA Todo Dia, eu pensei, poxa, vai ser muito legal a gente fazer aqui uma junção desses podcasts aqui, né, trazer alguém de lá para conversar com a gente sobre IA Todo Dia, sobre tecnologia, sobre esse dilema que os advogados, assim como todas as demais áreas, têm passado, mas esse dilema sobre, poxa, em que nível eu posso de fato confiar e aplicar IA na minha rotina e ter algum benefício prático com isso. Então é para isso que estamos aqui hoje, muito obrigado pelo aceite. E você que está aí na audiência, aqui na tela tem um QR Code, você pode mandar mensagens em áudio pra gente, tá? Então se você quiser que seu áudio chegue aqui, a gente faça suas perguntas aqui para os nossos convidados, mande pra gente sua pergunta em áudio que a gente coloca aqui no podcast e você participa junto com a gente. Bom, vamos começar dando um pouquinho de contexto. Você como co-host do IA Todo Dia e advogado, tô pensando aqui, ousado da sua parte, né? Tem advogados que fogem da tecnologia, depois eu vou mostrar uma pesquisa que a gente fez por aqui com mais de 3 mil advogados que responderam pesquisas sobre tecnologia e tem números que vão confirmar o que eu vou dizer aqui. Advogados nem sempre confiam na tecnologia. Então, como que você foi parar num podcast para falar sobre IA todo dia? Como é que é essa experiência? Eu comecei por curiosidade. Lá em novembro de 2022, quando o ChatGPT saiu, eu fiquei impressionado, porque nosso instrumento de trabalho, advogando, é a palavra e tinha surgido uma tecnologia que escrevia. Então, assim, fiquei bastante entusiasmado, testei e vi que ainda cometia muitos erros, mas já percebi que seria algo revolucionário pela economia de tempo. Então eu comecei fazendo algumas minutas, uma estruturação de minutos que eu tinha que modificar muito, mas já gostei da ferramenta. Quando eu comecei a acompanhar a evolução, e eu percebi que ela lia e escrevia com muita velocidade, eu pensei que eu tinha que dividir isso com os colegas, porque pode ser simples de a gente usar ela num âmbito pessoal, mas para usar profissionalmente tem alguns macetes que tornam a coisa muito mais eficiente, que economizam muito tempo na nossa rotina e melhoram a nossa qualidade de vida. Eu fiquei muito menos ansioso, por exemplo, porque reduziu um tempo que eu gastava com tarefa repetitiva e assim, mudou a maneira como eu vejo minha própria agenda, sabe? Sim. Que legal. Que legal ver um advogado usando a tecnologia como um apoio, né? E não considerando uma inimiga, uma ameaça.
Deixa eu mostrar um pouquinho aqui sobre como é que foi a pesquisa que a gente realizou aqui. A gente fez uma pesquisa aqui com a nossa base de seguidores e foram 3.338 escritórios de advocacia responderam a respeito de várias perguntas sobre o uso de tecnologia, né? Se utiliza algum sistema, alguma ferramenta, quantos processos eles têm, para a gente tentar fazer essa relação de processo versus tecnologia e quais os principais problemas que tentam resolver com essas ferramentas que utilizam. E eu converso com advogados todos os dias e eu sei que tem advogados que utilizam dezenas de ferramentas. O cara não tem só a conta do Jus Brasil, o ProJuris aqui, um chat GPT, mas tem mais um monte de coisa, né? Então eu fiquei surpreso quando eu vi aqui que mais de 60% das pessoas, desses 3.338 escritórios de advocacia, responderam que não utilizam nenhum sistema jurídico. Não utilizam nenhum tipo de tecnologia. A maioria respondeu que a tecnologia que mais usa é o site do tribunal. É o eProc lá, é o eSage, sei lá o que eles usam. Só porque são obrigados, né? E, poxa, achei que essa pesquisa tinha tudo a ver com o tema de hoje, porque, poxa, a gente vive no mundo já da IA, você está aqui comprovando isso. A IA já redige peças, como você bem falou, já pode lhe ajudar em várias atividades repetitivas e, inclusive, pode lhe ajudar a ser um advogado melhor, né? Vamos agora para a parte boa, né? A sua experiência aqui utilizando IA todo dia, você começou lá atrás no início do ChatGPT e hoje em dia imagino que está com um conhecimento bem aprofundado sobre como utilizar uma IA ou várias IAs que lhe ajudem, né, a usar a tecnologia a seu favor. Conta um pouquinho pra gente aí como é que você está, quais são as principais ideias que você teve ou os principais problemas que você sentia para pensar assim, poxa, isso aqui eu faço muito, vou usar a IA, vou tentar usar a IA. Isso aqui é um problema, vou ver se eu acho um jeito de IA. Quais as motivações que te levaram a se aprofundar tanto, a ser tão curioso a respeito desse tema, e depois a gente entra aí nas soluções que você chegou, mas quais foram as motivações que te levaram a se aprofundar, e imagino aqui de maneira autodidata, né, em tantos usos diferentes para IA, e falar de IA todo dia? As minhas dores sempre foram a demora que nós tínhamos para repetir procedimentos que eram padronizados, na verdade. Então, acho que a gente não tem que ter medo de reconhecer que parte da advocacia pode ser padronizada e que talvez a padronização não seja ruim em certo ponto, mas seja boa. Então, a gente tinha, em alguns sistemas antigos, e você deve lembrar também, ferramentas voltadas para, por exemplo, fazer uma petição pedindo uma dilação de prazo de 15 dias. Eu tinha o cadastro do cliente no sistema, eu tinha a petição no sistema, mas aquilo não funcionava bem. Então, o que me despertou, isso me deixava indignado, esse tempo que a gente perdia para fazer uma coisa que era igual a tantas outras. Então, quando surgiu o ChatGPT, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Eu pensei, será que agora vai dar para fazer essas petiçõezinhas simples, economizar tempo, fazer cabeçalho e tal? E aí eu comecei usando ele, então, para extrair uma certa informação, extrair dados, né? Por exemplo, os dados de um número de processo em um cliente e transformar eles numa petição. Depois eu me surpreendi, porque eu comecei a ver a capacidade de leitura que ele tem e mais tarde a capacidade de geração de imagem. Então, vamos supor que eu recebo um cliente que recebeu uma citação e me procura para entender o que está acontecendo e decidir o que fazer. Eu posso utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para me fazer um índice do processo, com as peças e os documentos. Então, posso ler uma petição e pensar, será que tem a prova disso? Vejo ali no índice, já num processo de 1000 páginas, economizo algum tempo indo na página certa. Posso usar a inteligência artificial para extrair determinados dados. E aí eu sempre alerto para que as pessoas confiram os dados depois, né? Então, geralmente o que eu faço, eu peço dados e a página para que eu vá conferir. Esses dias, por um exemplo prático, me ligou um cliente perguntando quanto faltava para ele receber um processo. Um processo enorme, 1.200 páginas. Eu subi para uma inteligência artificial, eu costumo usar o Gemini do Google, e pedi para ele falar, me diz quantos alvarás foram transferidos em nome de fulano, me fala quais são os valores e me dá a página de todos eles. Esse tipo de coisa
quando tu acostuma fazer, economiza tanto tempo, assim, não dá para imaginar agora eu folheando um caderno de 1.200 páginas procurando o alvará, sabe, por exemplo. E aí depois, obviamente, pelo amor de Deus, a gente vai conferir, porque quem assina a petição e quem se responsabiliza pelo resultado somos nós. Imagino que numa economia de tempo tão grande não faz mal gastar um tempinho conferindo e ainda assim vai sobrar tempo, vai ter economizado muito tempo, né? Legal. Esse é um bom exemplo, né, de motivação para uso. Eu sempre pergunto isso para os advogados que eu encontro, assim, poxa, você usa? Uso. Às vezes eu também dou palestras e eu faço um exercício legal, vou fazer com você que está aí nos assistindo. E é mais ou menos assim, levanta a mão quem já usou inteligência artificial. 100% da audiência levanta a mão. Levanta as mãos aí quem usou inteligência artificial nesse mês. Daí um pedacinho levanta a mão. Levanta a mão aí quem usou inteligência artificial no seu escritório de advocacia para fazer alguma tarefa jurídica. Daí 30% levanta a mão. Agora levanta a mão quem está usando já mais de um dia, com frequência, uma rotina estruturada. 5% levanta a mão. Então, essa barreira de entender o potencial até chegar em conseguir um uso prático e replicável dessas inteligências artificiais, que hoje são diversas, requer um pouco de dedicação e cuidado, assim como você falou, não usou de uma maneira desleixada, né? Você botou um pouco de inteligência ali para fazer algo de fato se transformar em benefício para você. E ficou mensurável, né? Claro, qual foi o benefício, inclusive nesse exemplo que você deu. Assistindo, né, eu te sigo aí nas redes sociais e inevitavelmente eu acabo vendo alguns dos stories que você publica e tal. E esses dias eu vi você empolgado lá, fazendo uma publicação sobre, poxa, você tentando mexer em programação com apoio de IA e o próximo story era você comemorando que deu certo aquele experimento que você estava tentando. E eu achei isso sensacional porque eu vejo muitos advogados com dificuldade de dar esse passo entre a expectativa de algo e a tentativa real para obter o resultado final. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, desse alguns exemplos, até se você puder, ou a tua metodologia e as dicas que você tem para dar para quem está, assim como você, experimentando, né? O que você já experimentou? E aqui pode ser bem amplo nos exemplos que você já deu, já fez, que deram certo, até os que não deram certo, né? De, poxa, que atividade você já tentou pedir apoio da IA? Quais que deram certo? Quais que não deram certo? Que conclusões você chegou? Valeu a pena tentar programar com o apoio da IA ou não? Ficar na redação das peças tá legal para você? O uso da IA é uma coisa bastante peculiar, porque existem diversas ferramentas, né? Quais, inclusive, você está usando? Se você puder passar um pouco de tudo aí que você já viveu, está vivendo e está imaginando, acho que a audiência vai poder se conectar com algumas dessas ideias ou algumas dessas experiências que você eventualmente está passando. Tiago, eu fiquei empolgado. Passei o carnaval trancado em casa, mexendo nessas coisas. O que eu fiz? Eu nunca tive nenhuma noção de programação. Fiz uma aula grátis do Google e comecei a conversar com a inteligência artificial. Perguntei como é que eu poderia automatizar a minha agenda de forma que fosse enviada para todos do escritório. Conversando com a inteligência artificial, eu descobri que eu poderia fazer uma planilha no Google Sheets. Nessa planilha tem um ambiente de programação. Então, a inteligência artificial foi me ajudando a fazer um código para que, a partir desse Google Sheets, que é alimentado pela minha assessora, fosse apertado um botão, que eu fiz uma figurinha de botão mesmo, e este botão enviaria todos os dados daquele Google Sheets para a Google Agenda de todos, para que todos os advogados tenham no celular. E todo esse processo foi feito por mim, quase completamente leigo. Todo o código foi escrito pela inteligência artificial e a própria ideia da automação foi ela quem deu, porque eu não conhecia. Então eu perdi algumas horas, né? Mas me diverti bastante e acho que essa democratização de conhecimento é muito interessante. Esses dias eu consertei um microfone que eu uso para o podcast, perguntando para a inteligência artificial o que tinha de errado, por exemplo. Então ela acaba sendo bastante abrangente, muito além da petição, sabe? Eu acho que ela pode maximizar o nosso rendimento
como profissional, como um todo, assim, holisticamente. Legal. E tirando aquele exemplo que você deu há pouco sobre o apoio aí na petição, me fala outra coisa, outro experimento aí que você fez e com quais ferramentas que na sua visão te ajudaram muito, deram muito certo. Alguns experimentos que eu fiz envolvem a geração de tabelas com dados do processo, tá? Então ajuda a ilustrar as petições. Por exemplo, eu posso pedir para a inteligência artificial ler uma série de folhas de pagamento, fazer uma lista ou uma tabela do número de horas extras. Posso pedir para que esta tabela seja transformada num gráfico. E aí eu deixo a dica para o pessoal. Sempre que quiserem fazer um gráfico, peçam primeiro uma tabela, confiram a tabela e façam um gráfico. Para que mais que eu uso? Olha, já usei... Uma colega uma vez me pediu ajuda, ela queria mostrar que a cliente dela trabalhava tanto, estudava tanto, que não tinha tempo para trabalhar. E por isso precisava de uma pensão maior do marido. A gente pediu para que a inteligência artificial fizesse um gráfico demonstrando todas as horas dos dias delas e deixasse as horas ocupadas pintadas e as horas livres em branco. Assim, e ela usou isso na petição dela e conseguiu uma visualização muito melhor do ponto que ela queria provar. A gente sempre sonha em que ele escreva a petição pra gente, né? Eu acho que não é exatamente o ponto forte, apesar de não ser impossível. Mas eu tenho usado para muitas tarefas periféricas à elaboração da petição. Entendi. Antes de eu até partir para a próxima pergunta, vamos até fazer um exercício aqui de talvez arrependimento, ou vamos dar uma risada. Já que eu perguntei aqui de bons exemplos, tem algum exemplo aí que você tentou, que você tinha uma grande expectativa e deu tudo errado? Péssimo, me frustrei algumas vezes. Me frustrei tentando juntar dados de folhas ponto de caminhoneiros. ela se confunde ainda, tá? Ela faz bastante confusão. Ela mente, tá? A inteligência artificial é uma tendência a ser um pouco mentirosa. Eu até tento consertar isso nos prompts. A inteligência artificial, ela quer agradar o usuário dando uma resposta. Então, quando ela não sabe ou não entende, ela responde qualquer coisa. E é algo que reforça a importância do comando que tu dá para ela, né? Lixo para dentro e lixo para fora. Se você fala com ela de uma maneira que leva para ela pouca informação, ela vai te dar uma resposta baseada em pouca informação. Então eu já tive muitas frustrações, algumas por conta da falta de informação que eu mandei, algumas por conta da excesso de informação que a gente manda e pode acabar confundindo a máquina. Fora o clássico exemplo da jurisprudência inventada, né? A gente está vendo notícias aí à torta e à direita porque ela quer te agradar e ela inventa uma jurisprudência para te agradar. Sim. E alguém queria economizar tempo, né? E não conferiu. Bom, IA, né? Como ferramentas que são, por mais inteligentes que se autodenominem, né? Que a gente as denomine como inteligências artificiais, elas têm limitações, apesar de que hoje, e na minha visão, o futuro do uso da IA vai ser específico, né? Eu acredito que as IAs mais eficientes, que vão errar menos, que vão ajudar mais, vão ser específicas, né? Vai ter uma IA para fazer a coleta e o cálculo aí dos pontos dos caminhoneiros. Tem já IA para várias coisas dentro do nosso universo jurídico, né? Para só apenas desenvolver petições com jurisprudências atualizadas e conflitos. Já tem, né? A gente aqui tem uma IA que faz todo o processo de negociação de acordos com o cliente sozinha. Já tem. Eu acho que as IAs vão ficar cada vez mais específicas para que aumente o seu nível de qualidade. Mas, na sua visão, você já pensou nisso ou tem algum medo de que, poxa, os advogados em algum momento vão ficar reféns da IA, o conhecimento vai estar prioritariamente na IA e menos no advogado, sendo que todo o histórico do direito na existência humana, desde que existe direito, como a gente conhece hoje, o conhecimento está no advogado interpretando lei, né? Interpretando informação. Você acha que em algum momento a gente corre o risco da IA sequestrar o nosso conhecimento?
Olha, eu acho que muito da informação vai passar através da inteligência artificial. E acho que muitas das nossas tarefas vão ser dominadas por inteligência artificial. Mas acho que a advocacia é uma função, e apesar de que algumas tarefas possam ser automatizadas, a nossa função e o nosso conhecimento não pode. Não creio que uma inteligência artificial vai fazer muito mais do que ler e escrever por nós. Acredito que nós ainda teremos que tomar decisões, nós teremos que assumir responsabilidade, e acho que a petição e a escrita é a ponta do iceberg do que é a advocacia, porque a missão do advogado ela passa muito mais por criar um vínculo com o cliente, por uma função social de levar o povo até o judiciário. Acho que a petição é só uma membrana de contato entre toda a humanidade da sociedade e o Estado representado pelo Poder Judiciário. Então, acho sim que advogados preguiçosos possam ser substituídos por inteligência artificial. E a gente sabe, já tem advogado que só pega modelo na internet e copia. Esse advogado realmente, ele pode ser ameaçado. Agora, um advogado criativo, um advogado que busca fazer melhor, ele vai trabalhar junto com a inteligência artificial. Acho muito legal, inclusive uma das primeiras inteligências artificiais voltadas ao direito foi da IBM e o nome era Watson. Já se referindo ao assistente do Sherlock Holmes, né? Então acho que o advogado fica com o brio ferido, porque ele pensa já num raciocínio de comparação. Não vou e não uso inteligência artificial porque eu sou melhor que ela. E acho que esse raciocínio de comparação, de substituição, está longe da realidade. Acho que a inteligência artificial ela vai nos tornar quase como advogados biônicos. Ela vai nos ajudar a maximizar aquilo que é a alma da profissão do advogado. Legal. Advogados biônicos, gostei desse Advogados biônicos. Advogados biônicos. Eu gostei, vou até usar aqui em uma pergunta em seguida. Falando, né, em advogados biônicos, em apoio, em ajuda, para que a gente entregue resultados ainda melhores. Fora aqui da gravação, eu e você estávamos conversando, você me falou sobre um roteiro aí de um vídeo que você está pensando em gravar, sobre a sua metodologia ali para os próprios prompts, e tem muito conteúdo na internet sobre IA para advogados, muito conteúdo raso, pouco conteúdo bom de verdade. Então me fala um pouquinho, você aí que está vivendo IA todo dia, está usando, acima de tudo, acho que isso é o mais legal, né? Você que está usando IA todo dia, me conta um pouquinho disso que você mencionou antes sobre qual é o teu segredo, o que você presta mais atenção, é na metodologia mesmo do prompt, ou tem outra dica assim para quem está lá se batendo, testando e não tendo bons resultados? Você que já passou, já superou essa barreira, o que você pode ensinar para a nossa audiência aqui para que eles saiam desse episódio aqui já podendo botar algo em prática e perceber de fato que é possível usar a IA todo dia e, por consequência, ser ainda mais eficiente? Eu aprendi que eu tenho que tratar a inteligência artificial como se eu tivesse um super estagiário, mas que tem 8 anos de idade. Então, ele tem que entender o que ele tem que fazer, e se ele entender, ele vai fazer direito. Então, eu começo meus prompts, geralmente, dizendo: eu sou advogado e você é meu assistente. Tu já vai localizar a inteligência artificial na linguagem que ela vai ter que usar para te responder e na leitura que ela vai ter sobre os documentos. Eu dou um contexto bom para ela. Por exemplo, estamos atendendo um cliente que teve um acidente de carro, não foi culpado e precisa recuperar o seu prejuízo. É muito bom também você dar um exemplo para a inteligência artificial. Então, você pode pegar o seu modelo ou qualquer modelo de petição e falar: faça conforme o exemplo. E existem algumas precauções que a gente tem que tomar. Então, sempre que eu estou fazendo pedido para inteligência artificial, eu digo que ela não invente jurisprudência e que ela não alucine, que pode ser engraçado, mas o termo técnico para a mentira da inteligência artificial é alucinação. E outra coisa que eu aprendi é que no final, mesmo quando eu peço o índice, ou nesse caso aqui que eu estou pedindo para ela escrever, eu faço assim, ó, no final releia tudo que você escreveu e corrija, porque muitas vezes ela mesma pode se corrigir. Tá? Outra dica, que aí pode ser uma coisa um pouco pessoal, mas eu vou passar. Eu peço para ela evitar usar adjetivos.
Eu acho que para nossa escrita jurídica, ela fica muito mais direta, e se a gente quiser botar adjetivos, a gente bota na hora de conferir. Porque, pelo amor de Deus, tudo tem que ser conferido. Eu acho que com essas dicas, a pessoa já vai ter uma resposta com uma estrutura bem melhor. Legal. Já aprendemos mais alguma coisa sobre IA aqui no episódio de hoje. Então você aí que está do outro lado, está nos assistindo, está gostando, aprendeu algo, retribua, repassando esse episódio aqui, mandando para seus colegas. Quando a gente compartilha conhecimento, a gente o multiplica, e assim a gente faz um ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos nós que estamos vivendo nele e dele. Então compartilhe essa informação aqui que o Dr. Carlos está trazendo para a gente, ajude mais gente a ser mais eficiente, mais produtivo e no final das contas mais feliz, menos estressado e, quiçá, com ainda mais dinheirinho no bolso, né? Bom, o tempo voa, mas vamos brincar um pouquinho agora de futurologia aqui de Carlos Diná. Será que a gente vai chegar um dia aqui que a OAB vai permitir ou vai incentivar ou vai querer que a gente seja certificado em IA? Vamos ter algum incentivo? Será que é uma imaginação inevitável de entender que, poxa, a ordem em algum momento vai incentivar que a gente utilize determinadas IAs, determinadas ferramentas tecnológicas, ou vamos seguir o histórico de sermos menos ativos na inovação? O que você pensa desse futuro de IA de uma maneira formal na nossa rotina? Olha, eu acho que é uma ferramenta muito potente, então por isso ela vai precisar de alguma regulamentação. Acho difícil que não haja e que a OAB também não crie alguma regulamentação. Não sei se interessa a OAB cobrar isso, por exemplo, numa grade curricular, como uma habilidade de uso de ferramenta, por exemplo, como se fosse cobrar numa grade curricular um curso de Word e Excel. Mas acho que pode ter o uso incentivado como uma espécie de filtro para erros, e acho que pode ter o estudo de legislação incentivado, porque provavelmente teremos, né, alguma regulamentação nos próximos anos, pelo menos em relação a deepfake, a erro, ou aquela preguiça da pessoa que usa inteligência artificial e não confere, e no final não quer assumir a responsabilidade porque diz que não fez. Legal. E você que está aí, né, no mínimo, participando lá como co-host do IA Todo Dia, como advogado usando todos os dias, você deve, nas suas palestras, aí, nas interações que você tem com outras pessoas, outros escritórios a respeito dessa temática, o que você tem para compartilhar com a gente sobre outros casos de uso? Você já ouviu outras ideias, outros escritórios fazendo algum uso legal, prático de inteligência artificial que você achou, putz, isso aqui é uma ideia, não estou usando, não é para mim, mas gostei dessa ideia aqui. Você já trocou outras ideias com outros players aqui do mercado jurídico que pode ser que também deem aqui para nossa audiência alguma luz a respeito de como eles também podem tentar implementar algo nas suas rotinas? Já vi projetos que me deixaram impressionado. O Daniken Fermon, ele trabalha no Detran do Rio Grande do Norte, e ele automatizou o atendimento aos clientes, zerou a fila de espera. Tive outro colega nosso que, usando uma inteligência artificial grátis do Google, chamada Notebook LM, e essa inteligência artificial ela é carregada por você com um banco de dados fechados, e depois ela te dá respostas fiéis àquele banco de dados. Então, um colega nosso baixou todos os acórdons sobre um tema dos últimos 2 anos, subiu todos os acórdons para esta inteligência Notebook LM, e aí ele tem uma ferramenta que responde perguntas como: qual a chance de vitória nesse caso? Aí ela responde: olha, o desembargador tal concorda, o desembargador tal não concorda, o fundamento é esse, o fundamento é aquele. Então, para pesquisa de temas novos, achei muito interessante. Para resumir grandes volumes de texto também, por exemplo, o colega que botou o estatuto do servidor público de uma cidade lá, e aí para facilitar para ele que consulte as regras. Então ele vai lá e pergunta: o que isso aqui fala sobre alimentação? O que fala sobre insalubridade? Temos um colega de Minas Gerais que criou uma inteligência artificial que é um bate-bola entre 4, na verdade, inteligências artificiais. Acho que ele usa o ChatGPT
o Claude, o Gemini e mais alguma outra para gerar petições. Então ele está automatizando, até certo ponto, o funcionamento da Defensoria Pública. Não sei se é de Belo Horizonte ou de alguma cidade por lá. Sim, tem bastante coisa acontecendo. Temos uma inteligência artificial sendo treinada com dados em português. Não sei agora se é no Piauí, talvez eu esteja enganado. E acho que para os próximos meses a gente vai ver muita coisa, porque eu tenho acompanhado alguns grupos no WhatsApp e o pessoal não para, o pessoal tá pensando assim, em soluções de diversos tipos. Inclusive, semana passada, um colega nosso que trabalha no judiciário criou um robô movido a inteligência artificial para classificar processos antigos digitalizados em PDF, mas sem o OCR. Então ele pelo jeito, começou a testar em um tribunal. Acho que vem novidades boas por aí nos próximos anos. Que legal, a gente tá falando aqui de exemplos muito legais do lado de cá do balcão, né, no escritório de advocacia. Mas tem muita coisa surgindo lá em departamentos jurídicos, no próprio judiciário, né? Recentemente eu fui a Fortaleza dar uma palestra e tinha lá um colega falando sobre o uso de IA lá no judiciário de Fortaleza. Então, assim, tem várias iniciativas que todas elas inevitavelmente estão surgindo com essa ideia de permitir que quem lida com dados, em especial aqui na nossa área jurídica, tenha mais controle, né, mais segurança e, por consequência, que sobre um pouco mais de tempo para usar com as coisas que de fato são imprescindíveis no papel do advogado, né? Então, eu concordo com você, tem muita coisa surgindo e reforço a minha visão de que eu acho que cada vez vai surgir mais usos específicos de IA ou até IAs específicas para usos específicos e a gente vai ter cada vez mais ferramentas aqui no nosso bate-cinto aqui, vai ter várias ferramentinhas de IA para a gente buscar apoio de forma recorrente, de forma estruturada. Então eu vejo com muito bons olhos o nosso futuro. E esse futuro é para quem está afim, né? Quem está afim de se aventurar, assim como você sabiamente tem feito e nos contou aqui um pouco disso, poxa, tem que levantar a manga e tem que estudar um pouquinho, né? Não dá para esperar o mundo ideal chegar à sua frente, porque até lá um monte de gente já criou esse mundo ideal, né? Está acontecendo e tu tem toda a razão. O que eu tenho visto é que o surgimento de pequenas inteligências artificiais especializados, ele é mais eficiente no sentido de consumir muito menos energia e é muito provavelmente a tendência do futuro essa. É uma inteligência artificial que apenas vai te encaminhar para outra. Legal. Antes da gente terminar, você como especialista, né, que está usando o IA todo dia, está apresentando o IA todo dia lá com seus colegas no podcast, tem algo que você como advogado usuário, né, advogado biônico, usuário assíduo de inteligências artificiais, e aqui eu coloquei no plural de propósito, porque eu sei que você não usa apenas uma e nem para apenas um tipo de uso, mas tem algo que a gente não falou aqui que você acha, alguma ideia, algum tipo de uso ou alguma ferramenta que você entenda que a gente não falou aqui, mas que é legal que a nossa audiência conheça e vai estudar um pouquinho ou que saiba do que se trata? Tem algo que a gente não conversou e que você entende que faz sentido que as pessoas saibam? Eu acho legal e acho pouco falado a integração da inteligência artificial com nossos documentos e com as nossas tarefas. O que eu fiz, e também com a ajuda da própria inteligência artificial, por exemplo, foi criar num Google Docs um botão que, quando ele é apertado, ele lê tudo que eu tenho de compromisso na semana que vem, faz um relatório, vê se tem algum compromisso em cima de outro conflitando, me dá um conselho e no final eu pedi para ele me desejar boa tarde. Tenho usado isso para fazer minhas reuniões semanais na sexta-feira. Legal, legal. Eu vou dar um exemplo então para compartilhar aqui, ó. Eu fiz uma automação também com uma inteligência artificial que quando eu coloco um documento dentro de uma pasta lá no Google, né, numa pasta online lá no Google Drive, essa inteligência artificial confere que tem um documento novo e ela faz a correção do texto para mim. Porque eu trabalho com imagens, às vezes, né, que não tem texto digitável, editável. Ela lê imagens ou lê os PDFs, lê arquivos de texto e faz a correção ortográfica para mim desses novos arquivos que estão lá e tem um propósito específico. Não são peças judiciais, né, mas
tenho uma IA como a minha assistente corretora, né? Então também fui eu mesmo que criei porque precisava fazer essa validação de que não ia sair nenhum errinho em nenhuma peça publicitária aqui. Então tem jeitos, formas e IAs para todo mundo melhorar um pedacinho da sua rotina, é só questão de se permitir exercitar esse conhecimento e essa curiosidade, né? Falando em exercitar um pouquinho mais, e infelizmente porque o nosso tempo acabou, Carlos, fala pra gente, pra quem gostou da nossa conversa aqui, gostou do que você falou, teve algumas ideias, tá com dúvidas sobre IA, quer aprender um pouquinho mais sobre o tema, me fala um pouquinho sobre você, sobre o IA Todo Dia, qual é a melhor forma de as pessoas que lhe conheceram aqui conseguirem falar com você e lhe acompanhar fora daqui. Olha, o @ia.todo.dia, que é um podcast, mas também temos o Instagram e o YouTube, está formando realmente uma comunidade de entusiastas, é muito legal, tanto para quem quiser assistir quanto para quem quiser participar do nosso grupo. Inclusive, várias dessas iniciativas que eu te contei antes foram relatadas por mim, por membros do grupo. Acho que a pessoa vai se sentir dentro de uma comunidade bastante vanguardista. E quem quiser conversar comigo, estou sempre a fim de trocar ideia, trocar experiências. Depois já vou trocar umas figurinhas contigo sobre esse teu corretor. Pode me encontrar no @carloslinsmeyer no Instagram, que as conversas são sempre bem-vindas. A coisa está acontecendo muito rápido e a gente precisa trocar informação. Legal. Todos esses links a gente vai deixar aqui na descrição. Se você não sabe escrever Linsmeyer, que é difícil mesmo, tá aí na tela, mas é difícil, vai ter um link, vai ser só clicar, você vai conseguir achar o Dr. Carlos aí facilmente, tá? Boa essa sua colocação, eu já me peguei várias vezes aqui olhando algum vídeo antigo meu lá, não tão antigo, mas assim, algum vídeo não recente no meu YouTube, no meu Instagram e olhando assim, poxa, isso aqui que eu falei, que eu ensinei já não se aplica mais, a inteligência artificial, né? A tecnologia que eu citei já mudou tanto que esse conhecimento já ficou velho. Então, poxa, se você quer estar se beneficiando das melhores tecnologias no momento atual, nada melhor do que estar próximo de quem está vivendo esse momento hoje, no agora, quem está sabendo do que está de fato atualizado hoje, porque está cheio de coisa na internet do que era atualizado 6 meses atrás, mas no hoje, e o benefício está aqui, né, de ser um early adopter, começar na frente, você faz aí, ó, seguindo pessoas que estão na vanguarda aí do conhecimento, nosso advogado biônico, Dr. Carlos Linsmeyer. Muito obrigado pela presença, viu, meu querido? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, com a nossa conversa. Aprendi muito. Muito obrigado pelo convite e depois a gente vai trocar umas figurinhas sobre esse teu corretor, hein? Legal. Obrigado a você, Dr. Carlos, então, e muito obrigado a vocês aí que sempre acompanham o Juriscast, nos assistem lá no Spotify, nos assistem no YouTube, em todas as demais plataformas de consumo de podcast. Já são 400 mil ouvidas de nossos episódios aí, então muito obrigado a cada um de vocês que vem aqui aprender com a gente, vem aqui conhecer personalidades do mundo jurídico, vem aqui parar um pouquinho essa sua rotina, que a gente sabe que é corrida, para aprender um pouco, para pensar um pouquinho em temas que estão transformando a advocacia como a gente conhece, como a gente vive. Então, muito obrigado, Dr. Carlos, e muito obrigado a cada um de vocês que consome os podcasts aqui, o Juriscast, que replica para os seus amigos, e em especial para você que nos acompanhou até o final deste episódio aqui hoje. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do Juriscast para você. Até lá, um abraço e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.